Olá, Grafito 2 apresenta o workshop Selecta Qualifica sobre a introdução da terapia compressiva no tratamento de alterações venosas e linfáticas. Eu sou Anky Bergman, sou fisioterapeuta, conselheira do Grafito 2 e vou conversar com vocês hoje sobre as alterações cutâneas e as condições associadas à evolução do linfedema. Como a gente viu nos vídeos anteriores, o linfedema ele é consequência de um acúmulo de líquido intersticial rico em proteína, e esse acúmulo de líquido rico em proteína, ele se desenvolve como consequência a uma obstrução linfática. A gente pode ter várias causas de obstrução linfática, podem ser sequelas de um próprio tratamento oncológico, ou pode já ser um linfedema primário, a pessoa já nasce com uma alteração do sistema linfático, ou pode ser secundária às outras causas não oncológicas, por exemplo, um lipolinfedema, um flebolinfedema, ou um linfedema pós-traumático, pós-infeccioso. A questão é que quando a gente tem um acúmulo de líquido intersticial crônico, e que esse líquido que está no intestino, ele é rico em proteína, a gente torna esse intestino extremamente denso. E quanto mais denso for esse intestino, maior vai ser a dificuldade nesse equilíbrio, ou nessa absorção de líquido intersticial, tanto para o sistema venoso quanto para o sistema linfático. Então, quanto mais líquido a gente tem no intestino, quanto mais proteína, mais isso vai fibrosar e mais alterações intersticiais a gente tem, e isso piora as condições clínicas do linfedema. Então, depois de uma lesão linfática, aqui no caso nessa figura, eu dei um exemplo como provocada pela cirurgia, pela radioterapia, pela obesidade, a gente tem uma alteração da resposta imune nesse interstício, e isso faz com que a gente tenha tanto uma lesão em termos de capilar, que absorve menos líquido do interstício, mas também uma lesão em termos de coletores, em que a gente tem uma disfunção no coletor, fazendo também, prejudicando também essa passagem, nessa velocidade com que o líquido passa nos coletores linfáticos. E a partir disso a gente vai tendo cada vez mais estase de líquido intersticial, isso vai levar a processos inflamatórios, a mais fibrose, deixar esse meio mais endurecido, e isso gera um aumento de tecido lipodiposo. Então, o que a gente tem nesse interstício é um processo inflamatório, uma remodelação do tecido adiposo e uma fibrose. E isso é progressivo. À medida que a gente tem mais estase linfática, a gente tem o aumento desse processo inflamatório, e dessa lipossubstituição. Então, acaba que a obesidade, ela desempenha um papel super importante, como um dos fatores que causam essa disfunção linfática, mas também nas pessoas que têm disfunção linfática por outras causas, esse acúmulo de líquido, aquela remodelação, processo inflamatório também gera aumento de tecido adiposo. E quanto mais tecido gorduroso a gente tem, mais tecido adiposo a gente tem no interstício, mais a gente tem um comprometimento da microcirculação. Esse comprometimento vai levar mais acúmulo de líquido, que vai gerar mais processo inflamatório e fibrose, que vai aumentar essa lesão linfática, e isso tudo acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, essa lipossubstituição, ou como esse autor define nesse estudo, essa hipertrofia dos adipócitos, ela leva a esse excesso de volume, porque a gente aumenta a concentração de gordura. E onde a gente tem maior concentração de gordura, a gente tem uma diminuição ou tem um déficit do sistema linfático, dessa absorção linfática. Então, tem uma relação hoje já bastante conhecida e bastante clara na literatura sobre linfedema, inflamação crônica, aumento de tecido adiposo, e a obesidade. Então, por tudo isso, e nessa figura a gente consegue ver diferentes características, mas a gente tem uma concentração de gordura normal, e quanto mais crônico for esse linfedema, mais acúmulo de gordura. E a gordura, ela é hoje um importante fator limitador do tratamento fisioterapêutico do linfedema. Então, muitas vezes a gente consegue reduzir bastante o volume, a gente consegue absorver bastante fibrose, mas com as técnicas atuais do tratamento fisioterapêutico, a gente ainda não tem sucesso estabelecido na literatura para a absorção desse excesso de gordura consequente a um linfedema.
Então, esses são estudos do Bronson, né, ele foi o primeiro que começou a falar sobre a complicação, né, desse aumento de tecido gorduroso em pacientes com linfedema, e a gente vê um corte sagital de um membro superior do úmero de uma paciente de um lado sem linfedema e no membro contralateral com linfedema. Então, a gente vê o aumento de gordura no membro com linfedema e, novamente, né, ressaltando essa questão, isso é um grande fator limitador do tratamento fisioterapêutico. E então, assim, quem é obeso, né, os pacientes obesos, eles têm maior chance de ter linfedema, né, tanto os pacientes oncológicos como não oncológicos, eles aumentam, quem é obeso e que tem linfedema, aumenta o número de internações e tem mais, né, evolução desse linfedema. Então, tem uma relação bem forte nessa situação. Além da obesidade, né, e desse acúmulo de gordura proveniente dessa estase linfática, a gente tem outras manifestações cutâneas bastante importantes na nossa prática clínica. Então, quando a gente vai tratar um linfedema, a gente tem que avaliar para também tratar essas condições associadas ao linfedema. Então, essas alterações, elas podem ser, né, de várias maneiras. Vou inicialmente falar daquelas alterações que são diretamente causadas pelo linfedema, ou seja, diretamente causadas por esse acúmulo de líquido intersticial. Então, uma das características que a gente observa nesses pacientes, que a gente pode observar nesses pacientes, é o linfedema rubra, em que a gente tem uma vermelhidão. Então, na hora que a gente aperta o membro, a gente percebe naquele local, ele fica branco e logo depois ele fica vermelho novamente. Isso não está associado a processo infeccioso, né? Isso sim é decorrente de um processo inflamatório, né, provocado por essa estase, né, de líquido rico em proteína no intestino. Então, não tem hiperemia associada, não tem hipertermia, né, aumento da temperatura local, e não tem nenhum outro sinal sistêmico de infecção. Uma outra situação que a gente vê nos pacientes com linfedema são essas fissuras cutâneas. Então, no membro a gente pode ter várias fissuras, né, que são essas aberturas, essas fendas na pele, ela pode ser mais superficial ou mais profunda, e onde tem, né, essas fendas, a gente tem mais ruptura, tem mais formação de ferida, e também é muito comum a gente ter micoses, né, nessas regiões, justamente pela dificuldade de higienizar e de manter seca essas regiões. Então, quando a gente vê essas fendas, né, essas fissuras nos pacientes com linfedema, a gente tem que higienizar muito bem o local e avaliar se há ou não presença de micose e tratar essas micoses locais junto com o tratamento do linfedema. Outra situação bastante comum são as hiperqueratoses, que é esse espessamento da parte mais externa da pele. Então, a gente tem, né, também isso como decorrência dessa estase linfática. Isso pode ocorrer tanto pelo processo inflamatório, mas mais pelas fricções repetitivas que a gente tem nesse local, né, e essa coceira, esse prurido que às vezes os pacientes têm, né, e essa lesão cutânea superficial. Essa hiperqueratose, ela pode evoluir, né, de diferentes maneiras. Uma evolução da hiperqueratose é essa que chama como elefantíase verrucosa nostril, que é esse espessamento muito maior da pele, e essa hiperqueratose é como se tivesse uma necrose tecidual, né? Então a pele começa a descamar, então o cheiro é bastante ruim, né? Mas conforme a gente for enfaixando, fazendo o tratamento do linfedema, que é o que a gente vai discutir depois, mas conforme a gente trata o linfedema, vai tendo uma descamação dessa pele, né? E a gente acaba restabelecendo essa função também, né, da pele. Então, pode ser que essa alteração da coloração associada a essa hiperqueratose também seja por causa de infecções bacterianas. Então, esses pacientes têm histórias de infecção de repetição. Então, a gente tem que sempre avaliar se tem infecção associada ou se não tem, né? E se a gente consegue fazer esse desbridamento, né, mecânico dessa pele, né, conforme a gente vai tratando o linfedema. Outra situação são esses papilomas, que a gente pode ter papilomas mais finos ou papilomas mais grossos, né, de maior volume,
Quando esses papilomas são mais fininhos, a pele fica como se tivesse musgo na pele, e quando esses papilomas ficam maiores, né, não é tão fininho assim, a gente tem, né, chama de desofa de sapo, que ficam essas formações mais arredondadas e mais proeminentes na pele. Então isso é, né, um tumor benigno, né, do tecido epitelial, ele é fibroso ou conjuntivo e também está associado a esse processo inflamatório crônico decorrente do linfedema. E a gente pode ter isso de vários tamanhos, mais finos, mais grossos ou intermediários. A fibrose dérmica, né, aí a gente já tem uma fibrose dessa derme, a pele fica bastante endurecida e a gente tem alteração da coloração. Isso está mais associado com os flebolinfedemas, então aqueles linfedemas que se desenvolvem por alterações venosas primárias, né, e também são chamadas, né, de garrafa de champanhe ou pino de boliche, porque na região distal da perna fica bem fibrosado e a gente tem uma diminuição desse tamanho pela fibrose. E logo acima a gente tem um aumento do tamanho por causa do linfedema. Então, aonde tem essa fibrose, que a gente tem uma diminuição desse espaço, a gente não tem linfedema, porque aquela região fica completamente endurecida. Por isso eles ficam com esses aspectos menores de distal e maior proximal, conforme vai chegando no joelho. E essas fibroses também podem ter presença de nódulos. Então, quando isso acontece, a gente chama de fibrose nodular, né, que são essas lesões fibrosadas isoladas, né, que elas ficam mais protuberantes, ficam mais exteriorizadas, né, e também por um processo inflamatório. Então, como vocês podem ver, várias dessas lesões que a gente está discutindo, né, tem a ver com estase linfática, processo inflamatório associado a essa estase linfática. As linfangiectasias, os linfangiomas, né, já se caracterizam por uma má formação linfática, então a gente tem um aumento, né, dessa absorção de linfa e acaba tendo um extravasamento de linfa para o interstício. Então a gente tem essas formações, né, que são como se fossem bolhas com colorações alteradas, então a gente tem esse vermelho mais escuro, às vezes um roxo bem forte, e que pode, em algumas áreas, parecer como se fosse uma verruga, com essa coloração mais aumentada, mais vermelha, mais roxa. Isso também por um processo inflamatório crônico. E a linforreia, ou a fístula linfocutânea, ou fístula linfolinfática, né, é quando tem um extravasamento, então, da linfa pela pele. Então, são aqueles linfedemas bastante fibróticos, bastante endurecidos. O líquido sempre vai de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão, então quando ele não consegue mais sair do interstício, acaba rompendo pequenas áreas na superfície cutânea e extravasando então líquido ou linfa daquela região. Linfa é quando a gente tem, né, o retorno, esse refluxo linfático, ou líquido intersticial quando a gente não tem nem a absorção desse líquido pelo sistema linfático. Então a pele se rompe e começa então a sair linfa. Nessas situações, né, em todas essas situações, mas eu vou destacar essa em especial, é indicativo de tratamento fisioterapêutico urgente, só que e com enfaixamentos compressivos. Mas na hora que a gente enfaixa, a gente tem que retirar esse enfaixamento mais rápido, porque na hora que a gente faz a compressão, a terapia compressiva nesse local, a gente tem um extravasamento maior de líquido e depois que a gente estabiliza, reequilibra esse interstício, aí essas fístulas elas se fecham e param de sair para o meio externo. Então eu destaco isso porque às vezes a gente fica assim, mas está saindo linfa, eu não vou tratar, né? É ao contrário, se está saindo linfa, indica que a gente precisa tratar de forma mais urgente possível, mas com esse cuidado. Nas primeiras vezes vai extravasar uma quantidade de linfa muito maior e a gente tem que manter essa área bastante higienizada pelo risco de ter infecção. E o linfangiosarcoma é o grau mais grave, né? É a fase mais grave, é a pior coisa que pode acontecer num paciente com linfedema, que é o desenvolvimento de um segundo tumor primário, que é o linfangiosarcoma. Ele também é conhecido como síndrome de Stewart-Travis. Então, a gente tem, né, esse aumento, essa vermelhidão, essa coloração bastante alterada, ela é difusa em todo o membro com linfedema. Isso só acontece nos pacientes que têm linfedema crônicos não tratados, mas por muitos anos. Como a maior parte dos pacientes com linfedema são pacientes oncológicos, muitas vezes a gente não sabe se essa evolução de doença é um linfangiosarcoma ou se é um tumor, né, uma metástase cutânea do tumor primário. Então, acaba que na literatura a gente tem alguns relatos de caso,
é considerado como uma situação bastante rara, mas eu não sei se ela é tão rara assim, porque acaba não fazendo diagnóstico diferencial nos nossos pacientes oncológicos. Mas, de fato, o prognóstico é bastante reservado, né, tanto dos linfangiosarcomas quanto das metástases cutâneas. Então, esses pacientes, o prognóstico é reservado, né, às vezes eles evoluem a óbito em 1, 2, 3 anos a partir do diagnóstico, e a gente não tem um tratamento efetivo para essa situação. Então, não respondem com químio, com radiocirurgia, com rádio. A cirurgia é a amputação do membro, e mesmo assim no coto cirúrgico já evolui muito rapidamente com doença. Então, nem sempre, né, esses pacientes podem ser tratados, né, e já entram direto em cuidados paliativos, tratados do ponto de vista oncológico, e eles já entram direto em cuidados paliativos. Então, é uma consequência gravíssima, né, que leva ao óbito. A única situação em que o câncer leva que o linfedema leva diretamente ao óbito, e isso poderia ser evitado se esses pacientes tivessem tido a oportunidade de tratar esses linfedemas. Bom, e a gente tem outras alterações, né, que são não diretamente causadas pelo linfedema, mas indiretamente, que os pacientes com linfedema acabam tendo mais risco. Uma delas é o processo infeccioso, né? Se tem acúmulo de líquido, a gente tem mais chances de ter infecção. E entre os processos infecciosos, a gente tem duas principais causas, que são as erysipelas e a celulite. E a diferença entre erysipelas e celulites, né, é a profundidade dessa lesão. Mas sempre o tratamento vai ser com um antibiótico injetável, né, venoso ou oral, e na fase aguda do processo infeccioso, nós temos que suspender o tratamento fisioterapêutico, que suspende normalmente de 48 a 72 horas após o início do antibiótico. Essas dermatites ou eczemas são dermatites de contato, muitas vezes causadas pelo próprio material que a gente utiliza para tratar o linfedema, das terapias compressivas, então, ou pelo atrito, né, da pele, né, numa superfície mais áspera, por exemplo, na cama, no sapato. Então, essas dermatites, né, elas são pelo contato do material. Então, a gente vai tentar tratar isso, vai tentar proteger com dermoprotetor essa região para evitar esses atritos. Então, outra condição é o líquen simples crônico, né, que a pele fica mais espessa em decorrente de coceiras crônicas. Então, o paciente fica coçando, tem mais atrito naquela região, né, e como resposta a esse atrito, a pele fica mais espessa. Algumas vezes, essa coceira também pode ser causada pelo próprio material que a gente utiliza na terapia compressiva, né, por isso que é a consequência, né, indireta de um linfedema. E as infecções fúngicas, né, que são esses fungos que entram, né, tanto pode ser no pé, pode ser naquelas dobras, né, naquelas fístulas que a gente mostrou, pode ser onicomicose, mas a gente acaba tendo uma presença maior de fungos e a gente trata, isso não é contraindicação para fisioterapia, mas a gente tem que tratar paralelamente essas alterações fúngicas. E as úlceras de pressão são mais incidentes naqueles pacientes que não se movimentam, né? Então, eles têm o linfedema, esse linfedema pode estar associado a alguma compressão nervosa ou alguma dificuldade de locomoção, e aí aquela área que fica em constante pressão, né, numa determinada superfície mais dura, pode acabar provocando essas úlceras de pressão. E a gente pode ter, que eu já comecei hoje esse vídeo conversando com vocês, né, ter um aumento do tecido gorduroso, né, ter essa lipossubstituição, que a gente já conversou, a estase linfática, processo inflamatório, fibrose e aumento de tecido adiposo. E a gente ainda tem algumas alterações, né, de origem venosa ou linfática mista. A principal delas é em decorrência de um flebolinfedema, então eu já mostrei algumas situações parecidas com isso, mas a gente, por um problema linfático, a gente pode acabar tendo também um problema venoso, ou um problema venoso, a gente pode acabar também tendo uma obstrução linfática. E a trombose, entre esses problemas venosos ainda, né, o principal que a gente tem é a trombose venosa profunda, né, então essa paciente, a gente vê essas telangiectasias, essa circulação colateral, por um comprometimento venoso num membro que já tinha um linfedema. Bom, a gente também pode ter alterações, né, associadas não diretamente ao linfedema, mas associadas às doenças que causaram o linfedema.
Então, por exemplo, a gente pode ter feridas cirúrgicas que não cicatrizam, a gente pode ter alterações provocadas pela radioterapia, como uma radiodermite, por exemplo, com uma descamação úmida ou uma descamação seca. A gente pode ter feridas malignas, que é por evolução de doença. Então, aqui nessa figura a gente vê, né, uma lesão provocada pela radioterapia, outra lesão provocada por evolução de doença, né, e há no membro inferior também por evolução de doença. Mas a gente pode ter, né, úlceras venosas associadas, a gente pode ter eritemas, descamações, né, tudo isso causada pela doença de base que gerou o linfedema. E, né, a última alteração cutânea que a gente vai falar, aquelas são associadas ao tratamento do linfedema. E a gente também, eu já discuti isso um pouquinho com vocês, às vezes a gente pode ter 2 ou 3 causas para uma única alteração cutânea. Mas aqui eu vou destacar principalmente as associadas às terapias compressivas. Então, se a gente, na hora de fazer a terapia compressiva, a gente não distribui bem essas pressões, a gente vai ter uma área com menor pressão, uma área com maior pressão, isso a gente vai fazer diferenças no volume do membro. A gente pode ter pontos isquêmicos por um ponto muito grande de pressão numa determinada região, isso provocar uma isquemia local. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado para não causar, mas isso está assim associado ao aumento de pressão num único ponto. Então, né, o diagnóstico precoce do linfedema, né, e o tratamento do linfedema, ele é primordial para que a gente não tenha essas evoluções todas que eu discuti com vocês, né, e para que a gente então consiga manejar esse linfedema da melhor forma possível, evitando essas complicações dérmicas, né, e essas complicações funcionais associadas à evolução do linfedema. Então era isso, muito obrigada.